Olá, que bom ter a sua companhia. Prazer estar aqui para mais essa conversa. E hoje o nosso tema é, nossa, um daqueles que atravessa milênios, né? A escada de Jacó. Uma imagem, assim, super poderosa. Muito poderosa. E para nossa análise, a gente tem um material bem interessante. De um lado, uma fonte que nos joga de cabeça no texto bíblico original, lá em Gênesis, sabe? Tentando resgatar a mentalidade da época. A cosmovisão semita, que eles chamam. Exato. E do outro lado, a gente mergulha numa obra psicografada, com o mesmo nome, que usa essa escada como uma grande metáfora para a jornada da alma. Entendi. Então temos duas visões que, assim, à primeira vista parecem quase opostas. Uma bem concreta, histórica, e outra totalmente simbólica, espiritual. A minha curiosidade é, será que elas conversam entre si ou são mundos separados? Acho que esse é o grande desafio e a beleza da nossa conversa de hoje. Tentar entender a raiz da história para depois apreciar como ela floresceu em outros campos do pensamento. Vamos começar a subir esses degraus. Bora. Para a gente entender o sonho de Jacó, então, a gente precisa voltar muito no tempo. A fonte que a gente analisou do universo monoteísta insiste muito num ponto. A gente precisa tirar os nossos olhos de hoje em dia e tentar ver o mundo como um povo semita de milênios atrás. É outra realidade, né? Completamente outra. A gente olha para o céu e vê astros, corpos celestes, leis da física. Eles olhavam para o mesmo céu e viam divindades em movimento. O sol não era uma estrela, era tipo um deus numa carruagem. A lua, outra divindade. A chuva não era um fenômeno meteorológico. Era um deus abrindo as comportas do céu. Exatamente, o trovão era a voz de um deus poderoso. Isso muda tudo. Muda completamente a percepção. Então, quando eles pensavam no céu, não era um conceito abstrato, um paraíso. Era um lugar físico mesmo, literalmente acima da gente, onde esses deuses moravam. Exato. E aí as montanhas tinham um papel, fundamental nisso. Eram os pontos mais altos, os lugares onde o céu e a terra quase se tocavam. Sei. De lá vinham os rios que traziam a vida, a fertilidade. A conclusão lógica para eles era que as montanhas eram os pontos de encontro, tipo os aeroportos dos deuses. Aeroportos dos deuses, gostei. É isso. Era onde eles desciam para interagir com o mundo. E a Torá, como dizem os sábios, fala a língua do homem da sua época. Usa as imagens e a lógica que faziam sentido para aquele povo. Faz todo sentido. E Jacó, nesse momento da história, ele não tá bem, ele tá no fundo do poço, né? Totalmente. Enganou o paio, roubou a bênção do irmão Esaú, que agora quer matá-lo. Ele tá fugindo, sozinho, com medo, dormindo no meio do nada com uma pedra de travesseiro. É o auge do desespero. É o cenário perfeito para uma intervenção divina. Ele está em crise, buscando uma direção, uma confirmação de que não foi completamente abandonado, e é nesse estado que ele tem o sonho. E aí ele sonha com a escada. E com essa mentalidade que você descreveu, para ele não era uma metáfora, certo? Ele viu uma estrutura real, física, ligando o chão onde ele estava deitado ao apartamento dos deuses. Exatamente essa imagem. Não é uma escada de luz etérea. Na mente semita, é algo como um zigurate, sabe? Aquelas torres da Babilônia. Ah, sim, aquelas em degraus. Isso. Eram vistas como rampas literais para o céu. E o detalhe dos mensageiros, os anjos, subindo e descendo é crucial. Por quê? O que significa essa movimentação? Significa que a comunicação não é de mão única. Não são só anjos descendo com ordens. Eles sobem, levando talvez as angústias de Jacó, e descem trazendo a resposta. Mostra um tráfego constante, uma conexão viva, dinâmica. Um canal aberto. Um canal aberto. E no topo dessa escada, Deus fala com ele e faz a promessa que vai definir tudo. A promessa de que estaria com ele. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Isso deve ter sido um alívio imenso. Um alívio e uma mudança de paradigma. E a reação de Jacó ao acordar é fascinante. É muito humana. Ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. A ficha caiu ali, né? Totalmente. Ele pega a pedra que usou de travesseiro, ergue como um pilar, derrama azeite sobre ela e declara que aquele lugar, antes chamado Luz,
agora é Betel, casa de Deus. A ação dele é muito humana mesmo. Ele quer marcar o lugar, fazer um santuário. Mas a promessa de Deus foi: estarei com você aonde quer que fores. Não tem uma certa ironia aí? Deus promete uma presença móvel e a primeira coisa que Jacó faz é tentar fixá-la numa pedra. É uma ironia brilhante e que aponta para uma tensão que percorre toda a história religiosa. A nossa tendência de querer materializar, de fixar o sagrado num ponto. Queremos um endereço para Deus. Exato. Um templo em Jerusalém, uma montanha em Gerizim. Queremos o CEP do divino. Mas a promessa de Jacó já aponta para algo muito mais revolucionário. A presença divina não está no lugar, está com a pessoa. A pedra de Betel é importante, mas como um memorial, não como a morada exclusiva de Deus. Uau! Essa visão histórica já é, nossa, muito rica. Mostra como uma história antiga está cheia de nuances. Ok, então a gente tem essa visão antiga, super concreta, mas o fascinante é como as outras fontes que a gente analisou pegam essa mesma imagem e a arrancam do mapa, para dentro da consciência humana. A escada deixa de ser de Jacó e passa a ser de cada um de nós. É um salto interpretativo gigantesco. A gente entra agora no terreno do livro A Escada de Jacó, de Carlos Bacelli, que é uma obra psicografada. Ou seja, segundo a doutrina espírita, foi ditada por um espírito. E aqui, a escada vira uma alegoria universal para a evolução espiritual. E não é uma subida tranquila, né? Um trecho fala que a vida nos provoca arranhões. O que seriam esses arranhões? São as dificuldades, os desafios, as dores, as nossas quedas morais. A escada não é uma escada rolante suave para o paraíso. Nem um pouco. É uma escalada íngreme, onde cada degrau representa uma superação. As fontes descrevem a existência como uma transcendente luta do bem contra o mal. Uma batalha que não acontece só num plano distante, mas dentro de cada alma. E essa visão também parece desmistificar uma ideia meio açucarada do mundo espiritual. Eu li uma parte que me deixou bem impressionado. Qual delas? A que diz que o mundo espiritual não é o que eles pensam ou imaginam, que não é um grande nosso lar. E aí fala de sofrimento, de ignorância, que continua com o espírito. E a parte que fala de milícias espirituais que fazem prisioneiros de guerra no além. Isso destoa completamente da imagem popular, é até meio assustador. É uma imagem forte, sem dúvida. A ideia dentro dessa perspectiva é que a morte não transforma ninguém magicamente. Nossas paixões, nossa ignorância, nossas virtudes e defeitos vão com a gente. O espírito continua sendo quem ele era. Exato. O plano espiritual seria, então, um reflexo da humanidade, com zonas de luz, como o nosso lar, que o André Luiz descreve, mas também com regiões de sofrimento, de conflito. Essas milícias seriam grupos de espíritos endurecidos que continuam suas batalhas tentando influenciar os encarnados. Entendi. Não é um game over e um recomeço do zero. É uma continuação. E nesse contexto, a reencarnação ganha um peso diferente. A gente costuma pensar em reencarnação como karma, quase uma punição. Mas as fontes que a gente viu chamam de bênção, de privilégio. Por quê? Porque, para um espírito que está nessas zonas de sofrimento, a oportunidade de voltar ao corpo físico é a chance de ouro para recomeçar, para reparar, para aprender de forma acelerada. A vida na matéria, com suas limitações, seria uma escola intensiva. E a fonte chega a dizer que alguns esperam até 500 anos por essa chance, né? Exatamente, 500 anos. Isso nos dá uma dimensão do valor que eles atribuem a essa bênção. Nossa, 500 anos é difícil até de imaginar uma espera dessas. Isso coloca a nossa vida aqui agora sob uma nova luz. E se a oportunidade é tão valiosa, a responsabilidade é enorme. As fontes pegam pesado nisso, na responsabilidade pessoal. Tem uma frase que me marcou: a conquista do cosmos começa com a conquista de si mesmo. Essa frase é o coração da proposta. Significa que evolução espiritual não pode ser terceirizada. Não adianta só frequentar um centro, um templo, uma igreja, se não há um trabalho interno de transformação. A famosa reforma íntima. Exatamente. As fontes criticam a falta de disciplina,
a tendência de culpar os outros ou as circunstâncias, e trazem isso para um contexto bem prático, falando de uma crise no próprio movimento espírita. Sim, mencionam jovens que não dão continuidade ao trabalho, pais que fazem perigosas concessões. É um chamado à autorresponsabilidade, né? Total. A escada é individual e intransferível. Ninguém pode subir por nós. E a oração entra como uma ferramenta para essa subida, mas também de uma forma diferente, não é só pedir coisas. Não, a obra a descreve como um exercício de espiritualidade. Diz que uma boa intenção já é, em si, uma prece eficiente. O foco não é mudar a vontade de Deus, mas mudar a gente. Mudar a nossa sintonia. E isso, como uma das fontes aponta, para orarmos melhor, precisamos provocar mudanças em nosso íntimo. A oração vira uma ferramenta de alinhamento, de fortalecimento para enfrentar a escalada degrau por degrau. Fica muito claro. De um lado, então, a gente tem uma promessa histórica feita a um patriarca num momento de desespero, garantindo a presença de Deus numa jornada física cheia de perigos. E do outro, essa mesma imagem se transforma numa metáfora temporal para a jornada de cada alma. Uma subida que não é no deserto do Oriente Médio, mas no deserto das nossas próprias dificuldades. Uma escada que nos convida a evoluir, a assumir as rédeas da vida e a construir com esforço a nossa conexão com o divino. O mais interessante para mim é como as duas visões, no fim, se tocam. A história de Gênesis quebra a ideia de que o sagrado está preso num templo de pedra. Quando Deus diz a Jacó que estará com ele por onde quer que fores. E a visão espírita internaliza completamente essa ideia. A casa de Deus, Betel, deixa de ser um ponto no mapa para se tornar um estado de consciência, algo que a gente constrói dentro de nós. A jornada deixa de ser externa e passa a ser interna. Perfeito. O que me deixa com uma reflexão, talvez. A história original marca um lugar físico, Betel. As interpretações posteriores apontam para uma jornada interior. E se a verdadeira casa de Deus não for nem um lugar, nem só um estado da mente, mas a própria escada? Como assim? A conexão que a gente constrói no dia a dia entre esses dois mundos. A forma como a gente transforma cada pedra no caminho, cada dificuldade, cada arranhão, não num obstáculo, mas um altar para um novo começo. Uma bela reflexão para continuarmos a pensar. É espiritualidade vivida na prática, né? Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu nesta análise. Foi uma subida e tanto. Com certeza. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.